não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! No caso do Hobbes, especialmente, é um fenômeno muitíssimo interessante e muitíssimo importante, porque ele revela na sua pessoa, na sua filosofia, na sua doutrina política, praticamente a essência da maldade moderna. Tudo o que há de ruim na sociedade moderna foi ali expresso pela primeira vez de maneira inequívoca pelo Thomas Hobbes e apresentado como se fosse uma solução para os males humanos. A ideia é o seguinte, a ideia dele é que Aristóteles estava errado quando diz que o homem é um ser naturalmente sociável e na verdade, o ser humano não está dotado para a vida em sociedade. Ele parte deste ponto. Agora você imagina o seguinte, se o homem não está dotado para a vida em sociedade, por que ele tem vivido em sociedade desde que existe? Quantos homens você conhece que vivem totalmente sozinhos? Não é isso? Quantos Robinson Crusoe existem? E mesmo, por exemplo, eu de vez em quando assisto esse filme sobre Alasca, pessoas que moram sozinhas lá no matagal, no meio da neve, essa coisa toda, mas eles têm aviões, eles têm tratores, eles têm armas, eles têm toda a conexão com a civilização. Quer dizer, eles não estão isolados de maneira alguma. Eles se isolam temporariamente, baseados nos recursos civilizacionais que têm, como aliás o próprio Robinson Crusoe. Você imagina o que seria a vida do Robinson Crusoe se, após ter desembarcado naquela ilha, ele não encontrasse o navio que havia naufragado e no qual ele pegou armas, munições, equipamentos, etc, etc. Ou seja, a vida humana fora da sociedade é absolutamente inconcebível. Como é que o sujeito pode tomar como ponto de partida algo que nunca aconteceu, algo do qual não se tem a menor amostra ao longo do tempo, e que todos os fatos conhecidos estão mostrando exatamente o contrário? Como é possível uma coisa dessa e o sujeito ser considerado filósofo? Eu digo para vocês, isso é o governo inglês. O que o governo inglês, no começo da Idade Moderna, espalhou de mentiras e de absurdidades, de fraudes, é uma coisa absolutamente monstruosa. É nessa hora que eu vejo que é a famosa expressão que os caras chamavam a Inglaterra pérfida Albion, alguma coisa certa tem nesse apelido. Se você pegar, por exemplo, as filosofias de Thomas Hobbes e Francis Bacon, você vê, os dois são apenas vigaristas, não são mais nada. O Francis Bacon, ele cria um método científico, e ele é tido como assim, como o precursor, o iniciador da era científica, etc. Só que é o seguinte, o método científico que ele inventou é absolutamente inaplicável. Nunca foi aplicado por ninguém, nem por ele mesmo. Me mostrem uma descoberta científica que tenha sido feita por Bacon. Nenhuma. Me mostrem uma descoberta científica que tenha sido feita por Thomas Hobbes. Nenhuma. Nada. São dois pseudocientistas. E são alardeados como grandes gênios da ciência moderna no mundo inteiro. E a gente aceita isso. Olha, eu sei o que é um cientista de verdade. Eu estudei as obras de Leibniz. Leibniz era um cientista de verdade. Newton era um cientista de verdade. Não posso negar. Mas esses dois eram apenas dois charlatães absolutamente desprezíveis. E o Hobbes, pior ainda. Na filosofia do Hobbes, praticamente tudo está errado. Tudo está invertido. Veja, se, raciocinando com ele, o homem não tem o dom da sociabilidade, então, evidentemente, todos os homens estariam vivendo sozinhos e só entrariam numa sociedade a contragosto. Todo mundo estaria tentando fugir de casa, fugir da família, fugir da cidade. A gente não vê isso acontecer em lugar nenhum. Mesmo pessoa que eu, por exemplo, eu não gosto de grande cidade, mas não quer dizer que eu quero viver sozinho. Esse instinto da solidão não existe no ser humano.
Ao contrário, eu entendo mais a coisa como Santo Agostinho, que a base da sociedade é o amor ao próximo. É evidente que existem exceções, existe o mal também, tá certo? Mas o mal não é a base da sociedade. Se fosse, a sociedade já teria acabado. A pior sociedade que tem, você ainda vê nela todos os sinais de solidariedade, de bondade, de generosidade, de amor ao próximo. Mas eu lembro quando eu assistia filmes da Segunda Guerra, né, e via os soldados russos trazendo prisioneiros alemães, né? Os alemães eram inimigos terríveis deles, estavam matando russos pra caramba. Quando eles traziam os prisioneiros russos, você via as velhinhas, né, russas assistindo aquilo e chorando de dó dos coitadinhos alemães. Você vê, até numa situação dessa, a bondade humana sobrevive. Não é isso? O mundo está cheio dessas coisas. Se você lê o livro do Solzhenitsyn, você vê inúmeros exemplos de bondade, de generosidade, de coragem. Você vê tudo isso aí. Agora, da onde que o Hobbes tirou essa ideia? Ele sugere o seguinte: como o homem é um bicho antissocial, violento e assassino por natureza, né, o homem é o lobo do homem, homo homini lupus, né? Então a única solução é criar, por meio, vamos dizer, da cultura e das leis, uma instituição soberana que domine todos e coloque todos os seus lugares e faça todo mundo ficar bonzinho. Né? Só que acontece o seguinte: esta entidade chama-se o Estado moderno. Você me mostre alguma comunidade humana, de indivíduos humanos, que tenha cometido algum dia alguma violência comparável àquela que os Estados modernos cometem. Você conhece alguma tribo de índio que fez tanta maldade quanto, sei lá, Stalin ou Hitler? Não tem. Né? Você tem alguma comunidade humana, de indivíduos humanos, que tenha sido tão mentirosa, farsesca quanto o governo britânico? Não existe isso. Né? Quando você vê, por exemplo, a Guerra dos Boers, né, que os ingleses fizeram, a ideia dos ingleses era o seguinte: matar até o último Boer. Era genocídio mesmo, essa era a ideia. Criada por um dos caras que é considerado o precursor da sociedade moderna, precursor do lockdown. Né? Até esqueci o nome do cara agora. Havia aquele grupo de bilionários, e ele, o cara que não era um bilionário, mas era um homem de gênio do mal, mas ele dominava os bilionários com as ideias dele. Todas essas ideias de governo global, então tudo saiu daí. Né? Isso foi no século XIX ainda. Então, mais um pouquinho. E você vê que essa ideia do Hobbes apareceu também em outras bocas e sob outras formas. Uma delas é a famosa oposição que até hoje vigora em muitas discussões das ciências sociais e das ciências históricas, a oposição entre nature e nurture, quer dizer, entre o que vem da natureza e o que é injetado no homem pela sociedade. Né? Quer dizer, o alimento cultural que você recebe. Qual dos dois fatores é o fundamental na produção da conduta humana? Quem tem mais poder sobre nós? Os nossos instintos ou a influência da cultura humana? Ora, até hoje isso é motivo de discussão. Mas note bem, quando você formula as coisas assim, você está esquecendo todas as outras origens possíveis que os males humanos podem ter. Por exemplo, você esquece Deus e o diabo. Ou seja, o topo da bondade, né, e o abismo da maldade. Você esqueceu. Nada é tão bom quanto Deus e nada é tão ruim quanto o diabo. Vivemos todos num mundo mediano, facilmente compreensível a qualquer caixeiro de loja inglês. Que esses caras, para mim, Thomas Hobbes e Bacon tem mentalidade de caixeiro de loja, como Charles Darwin também, caixeiro de loja, né? Herbert Spencer, caixeiro de loja. Quer dizer, é um pequeno burguês idiota que, porque não sabe nada, acha que sabe tudo. É uma coisa importante. Se você, veja,
diante das grandezas e dos pecados humanos, a primeira coisa que você faz é eliminar o mais alto e o mais baixo, reduzir tudo à sua própria dimensão. Você já falsificou tudo. Você suponha, por exemplo, olha, tem aquele escritor americano cafajeste pra caramba, esqueci o nome do cara agora. É? Não. Ele dizia o seguinte: proponho que se aceite a existência do diabo como uma hipótese científica. Eu acho uma das frases mais interessantes do século XX. Porque se você é incapaz de conceber a hipótese, você não é capaz de discuti-la. Muito menos de negá-la. Então, conceba a existência do diabo, mas não como a sua porca imaginação pueril a concebe. Conceba a existência do diabo com a altura em que esta ideia foi proposta e estudada pelas grandes tradições religiosas, pelos grandes místicos, grandes santos, grandes sábios. Aí sim. Quer dizer, o que os grandes místicos e santos têm a dizer sobre o diabo e sobre Deus? Você conhece algum cientista que tenha estudado isso? Nenhum sabe nada. Então ele vem, às vezes, inventa uma noção pueril do diabo e de Deus. Noção que ele aprendeu no Almanaque Abril, noção que aprendeu na mídia popular, na divulgação científica, e discute isso e o pessoal ouve e leva a sério, meu Deus do céu. Quando você vê isso, você entende como é que nós chegamos a este ponto do lockdown universal. Foi aceitando essas coisas, não foi agora que começou, não. Começou séculos atrás. A hora que você leva a sério como Hobbes, como um filósofo como Hobbes, você está liquidado. Você não sabe o que é um filósofo e não vai saber nunca. Quer dizer, qualquer sujeito que está dando palpite, você acha que é um sábio, um filósofo importante. Assim, não dá, você está se degradando. O seu nível de exigência baixou muitíssimo. Ora, você imagina se você tentar recolocar esse par de fatores, nature e nurture, dentro de um quadro maior, onde existe um bem ilimitado e um mal ilimitado. Em que é que esses dois fatores pesam? Em nada. Você pode explicar todo o mal a partir da natureza? Isso é absurdo. Você pode explicar todo o mal a partir da cultura? Também é absurdo. Porque na natureza, como na cultura, existe o bem e o mal misturado. Está entendendo? Então, as pessoas, no começo, a entrada da modernidade, acontece aquilo que disse o Schelling. A primeira coisa que você vê na entrada da filosofia moderna é a redução de tudo a um nível infantil. E nós levamos esses caras a sério até hoje. Quando alguém me ouve falar assim, nossa, mas você não dá respeito ao grande filósofo. Quem disse que é um grande filósofo? Então, se eu tivesse essa discussão contra Hobbes, eu fazia ele chorar em 5 minutos, porque é uma besta quadrada. Francis Bacon também, vigarista. Não tenho respeito nenhum. Kant, eu até respeitava. Hoje eu entendo, não dá para respeitar. A proposta kantiana é a coisa mais absurda que alguém já inventou. Quer dizer, você vai ter que explicar a aparência do mundo físico, onde nós vivemos fisicamente, pelas propriedades da nossa mente. Quer dizer, são as categorias da nossa imaginação e da nossa razão determinam o mundo. Como é possível? Como é possível pensar uma coisa dessa? Ou seja, o universo inteiro só me dá dados caóticos e a minha mente organiza tudo. E por uma coincidência maravilhosa, todos nós organizamos igualzinho. Eu e vocês e a humanidade inteira. E ninguém erra, bicho. Quer dizer, o Kant não é subjetivista. Ele acredita que esses quadros do conhecimento humano são universais. Todo mundo tem igual. Portanto, não é subjetivo. É objetivo. É objetivo, mas está tudo dentro da nossa mente. Então é o seguinte, se eu estou enganado, todos nós estamos enganados juntos, então é melhor ainda. E esta é a noção moderna de ciência. É uma estupidez com a qual todo mundo concorda.
Ou seja, quando você vê a expansão da pseudociência hoje, não se iluda pensando que é uma coisa que surgiu nos últimos 100 anos e que foi o pessoal do grupo Bilderberg que criou. Não, isso vem de muito longe e a origem de quase tudo é a Inglaterra. A gente está acostumado a achar que quem faz as ideias idiotas são os alemães e os franceses. Não, não são. Eles podem ter as ideias idiotas, mas quem pôr dinheiro para espalhar as ideias idiotas são os ingleses. Eles sempre fizeram isso. Eles vivem disso. Então, dificilmente você encontra filósofos com ideias mais idiotas do que os ingleses. Quando você pega o Bertrand Russell, no tempo que ele era anticomunista, no começo da vida, ele propôs um bombardeio nuclear preventivo na União Soviética. Que dizer uma coisa dessa? Você pode mandar um sujeito desse tomar no cu? Não, porque ele não sabe onde é o cu, pô. Como é que fala uma coisa desse tamanho? E depois, no fim da vida, ele passou para o outro lado e começou a considerar os Estados Unidos culpados de tudo que acontece no mundo. Era estupidez no início e virou estupidez no fim. Ah, mas era um grande matemático. Eu disse, quem foi? Escuta, quem foi que disse para você que estudar matemática te dá o senso da realidade? Isso é inteiramente absurdo. Isso é a mesma coisa que você dizer que estudar gramática vai te dar assuntos para você escrever. Se você souber toda a gramática da sua língua, todinha, você ainda não tem nada a dizer. Por quê? Já expliquei aqui. Existe o signo, o significado e o referente. O referente nunca está na linguagem, porra. Então, esse negócio do Hobbes, assim, transforma os fatores puramente naturais e puramente culturais nos únicos fatores causantes de tudo que existe. É possível uma coisa dessa? É só expressar assim e você vê que isso é impossível. Não é possível que estes dois elementos, natureza e cultura, sejam tudo o que existe. Não é possível. Porque quem separa uma coisa dessa da outra? Quem distingue natureza e cultura? A distinção de natureza e cultura faz parte da natureza ou faz parte da cultura? Então você vê que natureza e cultura não são dados originais que já vêm separadinhos, bonitinhos. Não, não é assim. Então, é simples, nós não sabemos direito o que é natureza e cultura. E, no entanto, nós queremos explicar tudo por eles. E tudo que nós não sabemos, nós apagamos.